Beleza. Show. Aí, pessoal, olha só. Eu vou... Vocês já estão vendo minha tela, né? Que eu estou vendo ela aqui no computador já também. Sim. Aí vocês conseguem melhorar aí, certo? Colocar em destaque, colocar a tela cheia, não consegue? Sim, sim, consigo sim. Beleza. Então, olha só, pessoal, como tem... A gente ficou esse tempo afastado aí, eu só fiz a organização do sistema nervoso, depois a gente começou a falar das células nervosas, das células da glia que eu falei, né? Do neurônio. E aí a gente falou... Eu cheguei a explicar para vocês impulso nervoso? Vocês se lembram ainda? Eu lembro que você explicou, mas eu não lembro muito bem. Como funciona, né? É. Olha só, eu vou dar uma retomada. Vocês se lembram... Peraí, deixa eu tirar essa máscara aqui. Vocês se lembram dessa parte da matéria que eu estou mostrando aqui, ó, que você tem uma diferença na concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula, do neurônio? Lembra dessa história? Não, ou nem vocês se lembram? Fala comigo, gente. Eu não lembro bem, não. Não, né? Tá bom. Vou fazer o seguinte aqui, então, ó. Vocês tiveram, no primeiro ano, essa questão do transporte pela membrana, não tiveram? Ou não tiveram? Eu não lembro se foi a turma de vocês que deu uma reclamada, assim, do conteúdo dado no primeiro ano. Acredito que tenha sido a gente, sim. Foram vocês? É. Vocês se lembram desse lance do transporte pela membrana, ou não? É difusão, transporte ativo, osmose? Eu lembro, professor, mas é porque eu acho que eu estudei separado. Entendi. Olha só, galera. Vou fazer assim, ó. Vou imaginar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vou apagar esse trem todo aqui e a gente faz de novo. Vamos lá. Olha só. Olha só. Vou apagar esse aqui também. Então, olha só, pessoal. Vamos fazer algumas observações aqui. Por exemplo, mecanismos de transporte pela membrana. Pela membrana plasmática, né, que a gente está falando, certo? Sim. Beleza. Aí, o que acontece aqui? Não sei se vocês se lembram como que a membrana plasmática ela é. Ela tem uma bicamada fosfolipídica, lembramos disso? Ou nem disso a gente lembra? Vocês tiveram o que no primeiro ano, galera? Me lembra aí. Galera, vocês estão de mal comigo? Não, no primeiro ano a gente só fazia trabalho, tipo atividade, a gente não teve aula. O professor só passava trabalho pra gente fazer.
Então, mas aí vocês tiveram citologia, trabalho de citologia pelo menos? Sim. Aí vocês chegaram, ó, o que eu estou desenhando aqui é a estrutura de uma membrana plasmática, beleza? Do ponto de vista molecular, tá? Então, toda a membrana plasmática, ela vai ser formada por uma bicamada fosfolipídica, que é isso aqui que eu estou fazendo. Aqui, ó, uma bicamada de fosfolipídios. Disso aqui vocês se lembram? Ou tá distante? Eu lembro. Tá. Aí eu gostaria que os demais se manifestassem, só para ver se, né, se a gente consegue fazer aqui chegar num consenso aqui. Aí olha só, mergulhado nessa bicamada, a gente vai encontrar proteínas mergulhadas nessa bicamada fosfolipídica ou na superfície dessa camada fosfolipídica. Tipo aqui, ou tipo aqui. Então, a gente pode encontrar proteínas mergulhadas nessa bicamada fosfolipídica ou na superfície dessa bicamada fosfolipídica. Tanto a superfície externa quanto a superfície interna. Quando eu uso o termo fosfolipídio, a gente sabe o que é um fosfolipídio? Eu não sei muito bem, tipo, o que é vídeo. Tá. Então, olha só para aproveitar aqui, essa proteína que mergulha na membrana plasmática, né, na bicamada fosfolipídica, a gente chama de proteína integral ou proteína intrínseca. Beleza? Proteína integral ou intrínseca. E essa proteína que está na superfície, externa ou interna, a gente chama de uma proteína periférica. Aí, galera, olha só, eu não lembro se eu já estava fazendo isso com vocês, mas esse material agora, ele vai como um PDF, tá bom? Não vai ser mais aquele link do caderninho, não. Eu não lembro se eu estava usando ele, se eu estava usando o outro, não lembro agora como é que a gente estava fazendo. Periférica ou extrínseca, tá? Beleza. Aí, quando a gente olha no fosfolipídio, olha só o que acontece, ó. O fosfolipídio, ele tem uma cabeça e uma cauda, ok? Essa cauda do fosfolipídio, ela é composta de ácidos graxos. Ela é composta de moléculas orgânicas chamadas de ácidos graxos. Ácido graxo, pessoal, são moléculas de caráter hidrofóbico. Hidrofóbico porque eles são apolares. Esse conceito da química é tranquilo para vocês? O que é polar, o que é apolar? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Aí vocês estão vendo que uma das perninhas aqui, ó, eu fiz dobradinha. Essa dobradinha significa o quê? Quando eu pego uma molécula carbônica, né, que o ácido graxo é uma molécula carbônica, de cadeia carbônica longa, e eu dou uma quebradinha aqui, eu estou mostrando o que para vocês? Uma insaturação. Quando eu uso o termo insaturação, você sabe o que eu estou falando? Que é uma dupla ligação? Sei não. Não. Olha só. Essa lógica aqui é a seguinte, por exemplo, vamos pegar aqui, você tem ácido graxo é sempre molécula carbônica de cadeia longa, tá? E aí, se vocês se recordem da química, cada carbono ele consegue fazer até 4 ligações. Não é assim? Sim. Quando o carbono ele não tem ligação dupla, só tem ligação simples, igual eu fiz ela aí agora, ela vai ser uma molécula linear, ok? Quando eu coloco uma dupla ligação, ela ganha um ângulo. Por exemplo, assim, ó, vou colocar uma dupla ligação, aí ela vai ganhar um ângulo assim, ó.
Quando ela ganha um ângulo, é porque eu tenho uma dupla ou tripla ligação. E a gente chama essa região aqui da dupla ou da tripla, a gente chama de insaturação. Na molécula de cima, que está retinha, que está linear, essa molécula é uma molécula saturada. Por exemplo, o que é? De onde que sai esse saturado ou insaturado? Quando eu não coloco nada do outro lado do tracinho, subtende que tem o que ali, vocês sabem? Por exemplo, o que tem aqui, ó? Ligado a esse carbono? Não sei não, professor. Não. Toda vez que eu não colocar nada aqui, sempre, eu não, qualquer um, tá? Se eu coloco carbono sem nada ligado, subentende-se que tem um hidrogênio. Isso, Isabel, isso aí. Subentende-se que tem hidrogênio, tá? Se não tem nada, é porque tem um hidrogênio aqui. Desse jeito assim. Beleza? Quando eu pego uma molécula que está saturada, quando eu falo bem assim, Isabel, eu estou saturado de você, o que eu estou dizendo? Tá dizendo que não aguenta mais. Que eu já estou cheio dela, Isso. não é? Não é isso? É exatamente isso que o termo saturado quer dizer, que você está cheio. Então, essa molécula de cima aqui, esse ácido graxo de cima, ele é uma molécula saturada. Saturada de quê? Saturada de hidrogênio. Quando eu tenho uma insaturação, por exemplo, nessa molécula de cima, eu não consigo mais colocar hidrogênio, consigo? Não consegue. Não consigo, porque todos os lugares que eu poderia colocar hidrogênio, eu já coloquei. Na molécula de baixo eu consigo. Basta eu fazer o quê? Basta eu desmanchar essa dupla ligação. Se eu desmanchar essa dupla ligação, ó, se eu vier aqui e tiro essa ligação daqui, eu consigo encaixar mais 2 hidrogênios aqui, não consigo? Ó. Aqui e aqui, ó. Certo? Porque ela não estava saturada ainda. Agora ela está saturada. Se eu venho aqui e faço a dupla ligação, aí eu falo que essa molécula está insaturada. Ainda dá para colocar hidrogênio aí. Tudo bem o que eu falei? Sim. Beleza. Então, quando eu vejo aqui o fosfolipídio, galera, ele vai ser formado pela cauda, né, que é onde está o ácido graxo, e ele vai ser formado pela cabeça. A cauda desse fosfolipídio, ele vai ter 2 ácidos graxos, sempre, um saturado e outro insaturado. Sempre assim, um saturado e outro insaturado. A outra molécula está retinha, porque a gente está falando de uma molécula que é um ácido graxo que é saturado. Tá ok? E o que eu vou encontrar aqui na cabeça do fosfolipídio? Aqui na cabeça do fosfolipídio, eu vou ter um fosfato, daí o nome fosfolipídio, né? Porque eu vou ter um radical fosfatado ali, que é um PO4-3, beleza? Eu vou ter um álcool simples, que é o glicerol, e eu vou ter um aminoácido chamado de colina, que é um aminoácido, beleza? Então, é isso que compõe a cabeça do fosfolipídio, tá? O fosfato, um glicerol e um aminoácido. E esse aminoácido é chamado de colina. Bom, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a cabeça do fosfolipídio, ela só tem composto polar. Então, ó, enquanto a cabeça do fosfolipídio é polar, a cauda do fosfolipídio é apolar. Ora, então na mesma molécula, eu tenho uma porção polar e uma porção apolar, concordamos? Sim. Partindo desse pressuposto, a gente chama esse tipo de molécula, a gente chama esse tipo de molécula aqui, ó, a gente chama de molécula anfipática.
o fosfolipídio é uma molécula anfipática ou anfifílica. Anfifílica. Beleza? Ela tem duas porções, uma porção polar e outra porção apolar. Até aqui, em relação aos conceitos, tá tranquilo? Sim. Enquanto sim. Beleza, então uma porção polar e outra porção apolar. Eu chamo esse tipo de característica de molécula anfipática ou anfifílica. E os fosfolipídios que a gente está vendo aqui, ó, são moléculas anfipáticas. Aí, galera, pensa comigo aqui, ó. Se a membrana ela é composta majoritariamente por moléculas anfipáticas, vocês conseguem perceber que moléculas com carga elétrica vão ter dificuldade para passar por ela? É uma pergunta, gente. Sim, sim. Vocês entenderam o que eu falei? Sim, porque vai repelir, né? Isso, porque aquela molécula, por exemplo, é como se fosse assim, ó, a membrana, se você parar para olhar a membrana aqui, ó, ela vai ter, vou só pintar aqui, só para vocês entenderem, tá? Ó, deixa eu pegar uma corzinha aqui, ó. Ela vai ter uma porção, duas porções que são polares, que é isso aqui, ó. Não é para ter feito isso, não. Vou ser mais claro, hein? Ó, ela vai ter essa região aqui, ó, é polar. Essa região aqui é polar. Concordamos? Sim. Sim. Beleza. E essa região aqui, ó, ela vai ser uma região apolar. Então, do ponto de vista de carga elétrica, de polaridade, você tem as duas regiões periféricas, vamos dizer assim, da membrana, que são polares, e o centro dela que é apolar. Se eu tiver uma molécula polar, ela vai ter dificuldade de passar pela membrana por conta dessa região que é apolar. Entendemos isso? Se a molécula for polar, se a molécula for apolar, ela vai ter dificuldade de passar por essa porção da membrana que vai ser para essas duas porções que serão polares. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Sim. Tem certeza que está tudo bem? Sim. Professor, Beleza. para ser sincero, tá um pouquinho confuso aqui ainda para mim. Pode falar. É Natan que está falando? É o Bruno. Bruno, fala para mim, Bruno, o que está pegando para eu entender? Eu não entendi essa questão aí da passagem. Como é que é o negócio? Não é passar. Eu estou falando assim, por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética aqui. Se eu tiver, por exemplo, um íon, um cloreto. Cloreto tem carga elétrica, certo? Certo? Cl menos, né? Ele consegue chegar aqui? Consegue. Aqui está de boa, porque ele é polar, ele tem carga elétrica. Essa porção da membrana tem polaridade, né? Então está de boa. Ele não vai conseguir fazer isso. Isso aqui ele não consegue fazer. Por quê? Porque como essa porção é apolar, o cloreto não vai conseguir interagir com ninguém aí. Se ele não consegue interagir com ninguém, ele vai passar como? Não vai. Não vai. Isso aí, não vai. Beleza. Vamos mudar o raciocínio aqui agora. Vamos pensar em alguma molécula que seja apolar. Se eu tiver uma molécula apolar, vamos supor assim, eu peguei lá um óleo. O óleo, ele vai conseguir interagir aqui, Bruno? Não. Não. Então, o óleo também não vai conseguir passar pela membrana, certo? Sim. Então, essas regiões polares e apolares da membrana plasmática dificultam a passagem de substâncias por elas. Qual é a substância que vai conseguir atravessar a membrana direto? É aquela substância que não é nem polar nem apolar. Aí ela consegue atravessar. Tipo gás atravessa. Gás consegue atravessar de boa. Né? Vamos repetir aqui, ó. Agora eu vou fazer o transporte mesmo, tá? Então, nós temos
Você pode me interromper a qualquer momento, tá, Bruno? Bruno e demais, beleza? Você pode me interromper a qualquer momento, tá? Ok. Se não ficar claro. Ó, eu vou repetir aqui um segmento de membrana. Um segmento de membrana. Ó. Aí eu tenho aqui meio externo, meio interno da célula, beleza? Aí vamos supor assim, ó, gás. O gás carbônico, ele é produzido pela respiração celular dentro da célula. Ele consegue atravessar a membrana e sair? Consegue. O gás oxigênio precisa entrar na célula. Então, o gás oxigênio consegue atravessar a membrana e entrar na célula? Consegue. Então, existem substâncias que conseguem atravessar livremente a membrana. Essas substâncias vão atravessar por conta de qual processo? Por conta da difusão. Do processo de difusão. O que é? Como é que a gente conceitua? Por isso que eu perguntei se vocês tinham visto isso no primeiro ano. Quem foi o professor de primeiro ano de vocês? Foi o Simonelli. Marcelo Simonelli. Entendi. Então, olha só. A difusão, tá? Como é que a gente conceitua a difusão? A gente tem a passagem de soluto, né, aquilo que está dissolvido, a favor do gradiente de concentração. Então, olha só, passagem soluta a favor do gradiente de concentração. Galera, eu tô me esticando aqui um pouquinho por duas razões, tá? A primeira razão é para a gente entender melhor o sistema nervoso, que é o meu objetivo principal. Mas a segunda razão é que vocês vão estar fazendo Enem, vocês vão estar fazendo vestibular na vida aí de vocês, etc e tal. Então, se vocês não aprenderam isso no primeiro ano, a gente aprende agora, combinado? Se isso for um problema, me avisem. Ok. Então, ó, passagem soluta a favor do gradiente de concentração. O que significa gradiente de concentração? É quando você tem uma diferença. Então, você vai ter um soluto passando entre dois meios, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. E passa livremente. É como se fosse assim, quer ver? Por exemplo, se eu pegar um copo com água, Natan, e eu jogar um pouquinho de açúcar aqui no canto, com cuidado, esse açúcar vai ficar aqui para sempre, Natan? Acho que não. Não, o que vai acontecer com ele? Ele vai se dissolver. Ele vai se dissolver. E depois que ele se dissolver, então vamos imaginar aqui, ó, vou apagar ele aqui porque ele se dissolveu, beleza? Depois que ele se dissolver, ele vai, quando eu beber essa água, se eu pegar essa água desse ponto, ou desse ponto, ou desse ponto, ou desse, ou desse, ou de qualquer ponto, vai haver diferença no quanto ela é doce? Não, acho que não. Não, vai estar tudo doce igual, não vai? Uhum. Se for a quantidade lá certinha para ficar saturada a água, né? Não precisa ficar saturada, né? A saturação, Natan, esse termo é usado quando? O termo saturação é usado quando a quantidade de solvente não é suficiente para dissolver o soluto. Uma solução saturada é aquela que o açúcar sobraria no fundo. Então, porque aí no fundo ficaria mais concentrado. Então, não, mas eu estou pensando assim, com todo o açúcar dissolvido. Sim. Aí, se todo o açúcar está dissolvido, vai fazer diferença aonde eu estou pegando o açúcar?
Pro Não. doce que eu vou sentir? Não. Então você concorda que o açúcar ele saiu dessa região onde ele estava mais concentrado e se espalhou para onde ele estava menos concentrado? Sim. Isso é difusão. E isso aconteceu até que toda a massa d'água tivesse a mesma concentração. Belezinha? Que eu falei até agora? Segundo ano, tá tranquilo? Sim, tô conseguindo entender bastante. Hã? Tô conseguindo entender. Beleza. Quem que falou agora? Ricardo. Ô, Ricardo. E aí Oi. me diz uma coisa, então. Isso, para isso acontecer na água, no copo com água, eu precisei fornecer algum tipo de energia ou aconteceria sozinho? Seu sozinho, né? Sozinho. Então, se aconteceu sozinho, quer dizer que não requer energia. Então, o processo de difusão é um mecanismo de transporte, passivo. E o que é um mecanismo de transporte passivo? É aquele e que não envolve o gasto energético. Acontece naturalmente. Beleza? Então, ó, é um tipo de transporte passivo, porque não há gasto energético na história. Por isso que lá no copo deu certo. E aí, galera, tudo bem que eu falei? Tudo certo. Ótimo. Beleza. Só que a difusão pela membrana só vai acontecer naquela condição que eu disse, né? Se a substância não tiver nenhuma carga elétrica. Se tiver carga elétrica, não dá. Tudo bem? Ela não passa. Beleza. E aí? E os íons que a célula precisa, os sais minerais que a célula precisa? Bom, aí nesse caso, vai acontecer duas coisas possíveis, tá? Você vai ter proteínas que nós chamamos de canais. Proteínas canais, pessoal, é o que o próprio nome diz. São proteínas que têm afinidade por algum íon e esses íons conseguem passar livremente por dentro da proteína. Por exemplo, aqui eu tenho um canal de um íon, sei lá, de potássio, por exemplo. Se isso aqui for um canal de potássio, esse canal, essa proteína, ela vai permitir que o potássio passe livremente por ele. Ora, e o potássio vai passar livremente por ele, respeitando o quê? O gradiente de concentração. Ele vai passar, vamos dar um exemplo assim, né? Ele vai passar, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Vamos supor que aqui eu tenha esse tanto de potássio e aqui eu tenha esse tanto de potássio. Aonde está mais concentrado? Dentro ou fora da célula? Fora. Isso, deixa eu inverter aqui que eu já aproveito para sistema nervoso. Ó, eu tenho mais potássio aonde agora? Dentro da célula, não é? Se a proteína é um canal de potássio, esse potássio vai passar em que sentido? De fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. De dentro para fora. Então ele está indo a favor do gradiente ou contra o gradiente? A favor. A favor. E se é a favor, de que mecanismo a gente está falando? Difusão também. Tudo bem? Isso tudo sem gasto energético? Sem gasto. Sempre que tiver a favor do gradiente é sem gasto energético. Tá. Nos dois exemplos que eu dei, a gente está falando de difusão, simples. Ok? Esse tipo de difusão é chamado de difusão simples, que a substância atravessa por conta, sozinho, livremente. Tá legal até aqui? Sim. Uhum. Beleza. Ricardo, tá de boa? Sim. Beleza. Aí, ó, eu vou colocar aqui mais um pouquinho de membrana. Beleza? Tem
uma outra situação, deixa eu colocar muito não, porque senão não cabe. Tem uma outra situação que é o seguinte, por exemplo, existe um segundo tipo de proteína, que essa proteína, ela muda de forma para fazer a passagem do soluto. Por exemplo, assim, quer ver? Deixa eu tentar esquematizar assim. Tipo assim. Tipo assim. Aí aqui também é uma proteína. Tudo que eu estiver fazendo de cor diferente do laranjinha é proteína, ok? Essa proteína aqui, em específico, ela é chamada de permease. Beleza? Ela é chamada de permease. Nesse caso aqui, dessa proteína, ela vai permitir a passagem de não, a favor do gradiente também. Ó, vou botar aqui, ó. Vamos supor que a substância que ela transporta seja essa bolinha. Eu vou colocar um exemplo real, tá? Aminoácido entra na célula assim. Dessa forma que eu vou explicar agora, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Essa proteína, ela vai favorecer a entrada desse aminoácido por ela. Ela vai ajudar a atravessar. Qual é a diferença desse caso para os outros? A diferença desse caso para os outros é que a proteína tem uma participação efetiva no processo. Ela segura o substrato e joga para dentro. Ela não está lá só paradona deixando passar. Ela pega, muda e joga. Volta. Pega, muda e volta. Ela participa do processo. Mas continua sendo a favor do gradiente. Como continua sendo a favor do gradiente, continua sendo difusão. Beleza? Como tem uma permease ajudando, a gente chama de difusão facilitada. Então, a difusão facilitada é diferente da difusão simples. Por quê? Porque tem uma proteína permease ajudando, facilitando o processo, a entrada ou a saída da substância. Ficou entendido? Mas continua sem gasto de energia? Se é difusão, sempre difusão e sem gasto energético. Sempre difusão e sem gasto energético. Tudo bem até aqui? Professor? Pode falar. Pode falar, Eduardo, depois eu falo. Pode falar, depois eu falo. Eu vou falar então. Não, tipo, vai continuar sendo transporte passivo ou não? Continua sendo transporte passivo. Difusão é sempre passivo. Ok. Toda vez que se não tem gasto de energia, é passivo. Beleza? Sem gasto energético é passivo. Ok. Agora vamos chegar onde que eu queria. Quer dizer, na verdade eu queria o outro também, né? Mas só para completar essa história para a gente poder seguir adiante. Então, vou fazer mais um pouquinho de membrana, tá? E agora eu vou colocar um outro tipo de proteína. Beleza? Vou botar aqui um outro tipo de proteína. Esse outro tipo de proteína, ela também ajuda a fazer a passagem, né, a travessia de substância pela membrana. Só que a diferença aqui é que essa proteína, ela vai promover o transporte de uma determinada substância agora contra o gradiente. Vou imaginar assim, ó. Vou imaginar também para aproveitar, ó, vou botar aqui sódio. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, todo canal, eu esqueci de botar o nome, né? Essa proteína aqui é chamada de canal, beleza? Aí todo canal, ele é específico, tá, galera? Ou é canal de potássio, é canal de sódio, é canal de cloro, é canal... Toda proteína é um canal para uma substância específica. Não é para qualquer uma, não é aleatório, não. Tá bom? E aqui eu tenho essa proteína. Essa proteína que eu estou fazendo aqui, ó, eu tenho uma diferença, eu tenho um gradiente de concentração aqui, não tem? Sim. Eduardo, sua vez agora. Eu tenho uma diferença de concentração aqui, não tem? Sim. Se fosse difusão, Eduardo, o sódio deveria passar de onde para onde?
De fora para dentro. Ótimo. Só que essa proteína vermelha, ela vai fazer o contrário. Ela vai jogar de dentro para fora. Ora, pera lá. Se ela está jogando de dentro para fora, ela está indo a favor ou contra o gradiente? Contra. Contra. Então, continua sendo transporte passivo, Eduardo? Não. Não. Agora eu vou chamar isso aqui de transporte ativo. Diferente da difusão, que é um tipo de transporte passivo. No transporte ativo, vamos conceituar, você vai ter a passagem, de soluto contra o gradiente de concentração. Não mais a favor, beleza? Contra o gradiente. Opa! Como agora é contra o gradiente, se é contra o gradiente, pessoal, não é mais um processo físico-químico. Agora tem que ser um processo biológico. Não dá mais para acontecer do ponto de vista físico-químico. Agora é biológico. E se é biológico, vai ter que haver o quê? Gasto energético. Então, nesse caso aqui, ó, haverá gasto energético. Deu para entender? Sim. Dúvidas? E como é que nós chamamos essa proteína? Nós chamamos essa proteína de bomba. Eu só entendi uma coisa. Ah, Naquela parte ali da difusão facilitada, ah, eu não disse que ela pegava o aminoácido e ajudava a passar? isso. Como que isso não faz gasto de energia? Por quê? É porque como não ia ter espaço para colocar a mudança dela, acontece o seguinte: o que dá forma a uma proteína? Quem que falando? Quem que está falando? O Ricardo. Ricardo, quem dá sabe que eu estou rindo aqui? Eu estou, assim, professor está vendo tipo demolidor, né? Que agora a gente tem que aguçar todos os outros sentidos para começar a diferenciar vocês pela voz. Olha só que doideira isso, né? Daqui a pouco eu estou chamando todo mundo pelo nome, você nem está vendo mais. Olha só. Imagina o seguinte: o que dá a forma espacial de uma proteína são as ligações químicas entre os aminoácidos que a compõem, ou entre os componentes dela, né? Das moléculas que a compõem lá e tal. Se ela se ligar ao aminoácido, não é uma ligação a mais? Sim. Você concorda? Então ela se ligou ao aminoácido. Quando ela se liga ao aminoácido, ela muda de forma por causa dessa ligação. E nessa mudança de forma, ela desloca o aminoácido para dentro da célula. E aí se solta, que não é uma ligação estável, né? Então acaba se soltando. Quando se solta, o que a fez mudar de forma, que era o aminoácido, não está mais lá. Aí o que acontece com ela, Ricardo? Volta para a forma original. Volta para a forma original e se liga a outro aminoácido. Aí ela muda de forma de novo. É como se fosse uma chave, sabe? Ligou, vira e joga o aminoácido para dentro. Aí desligou, aí volta. Ligou, vira, joga o aminoácido para dentro. Aí desliga, volta. Então ela fica mudando de forma toda vez que ela liga com o aminoácido. Por exemplo, no exemplo que eu dei, né? E ao mudar de forma, ela joga o aminoácido para dentro. Então não tem gasto energético, é só uma interação química. Deu para entender, Ricardo? Deu. Alguém mais, galera, quer perguntar? Não? Tá de boa? Beleza. De boa. Ótimo. Então, quem que falou agora? Sofia. Sofia. Tinha tempo que eu não ouvia a voz de vocês. Agora sim, ó. Agora eu vou voltar para o impulso nervoso.
Aí agora vai fazer mais sentido para vocês, eu penso. E se não fizer, me avise, beleza? A gente vai até conseguir. Ó, o que eu vou fazer? Lembra da cara do neurônio, não lembra? Eu vou pegar um pedaço do axônio, ok? Eu vou representar aqui, ó, um pedaço do axônio. E vou representar com a mesma cor da membrana, porque o axônio é um prolongamento da célula nervosa, né? Como é um prolongamento da célula nervosa, é membrana, é uma célula, então tem membrana, tá? Então tá aqui, ó, um pedaço da membrana. Até aqui, todo mundo tá entendendo meu desenho? Aham, beleza. Aí, galera, olha só, hein? Vamos imaginar um neurônio que não está passando impulso, que está lá paradão, de boa, tá? Se eu olhar esse neurônio, eu vou perceber o seguinte: fora da célula, no meio extracelular, eu vou encontrar uma concentração maior de sódio do que dentro, tá? E em relação ao potássio, é o contrário. Eu vou ter mais potássio dentro e vou ter menos potássio fora. Existem canais, ó, vou voltar lá, hein? Ó, existem canais de sódio, existem canais de potássio. Esses canais, eles deixam esses íons passarem livremente, tudo bem? É difusão. Aí eu pergunto para vocês, eu olhei essa célula agora, pá, olhei, aí tá assim, muito sódio fora, muito potássio dentro. Aí eu espero meia hora, olho de novo, continua assim, muito sódio fora, muito potássio dentro. Aí olho daqui a uma semana, continua assim, muito sódio fora, pouco dentro, muito potássio dentro, pouco fora. Eu pergunto, a difusão tá rolando. Se tivesse rolando só a difusão, a tendência era acontecer o quê? Equilibrar a quantidade dentro e fora. Isso. Então, o sódio, ele está fazendo o quê? Ele está entrando, certo? Assim como o potássio está saindo. Concordamos? Acontece ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, porque são canais diferentes, né? São canais diferentes. Então, aqui eu estou representando o quê? A difusão, nos dois casos. Concordamos? Sim. Beleza. Agora, como é que eu consigo explicar que não está igualando? Transporte ativo. Transporte ativo. Exatamente. Então, ó, apesar de eu ter a difusão acontecendo, o transporte ativo também está acontecendo. O transporte ativo gasta ou não energia? Gasta. Gasta. Se o transporte ativo gasta energia, a difusão que é passivo não gasta, qual que é mais eficiente? O transporte Não gasta. ativo. O que gasta... Não, desculpa. Eu entendi sua resposta, mas eu estou dizendo assim, qual que vocês acham que vai funcionar mais rápido? Tem mais fluxo, né? Isso, que tem mais força, vamos dizer Com assim. mais energia. O que consome energia. Então, a diferença ela está sendo garantida por conta do transporte ativo. Então, está rolando difusão? Tá, mas também está rolando transporte ativo. Como o transporte ativo gasta mais energia, né, gasta energia, ele vai conseguir jogar a proteína, né, a bomba vai conseguir jogar mais potássio para dentro do que o canal deixa sair, do que o canal de potássio deixa sair. Assim como ele vai jogar mais sódio para fora do que o canal deixa entrar. Aí eu consigo a diferença na concentração. Aqui, ó, tá rolando transporte ativo. Fez sentido, pessoal, para vocês? Sim, fez. Alguém se perdeu? Ninguém se perdeu? Beleza. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar
esse mesmo desenho e vou repetir aqui. É o mesmo desenho, tá? Vou repetir aqui. Professor, Pode você fez falar. uma pergunta que deu um barulho muito grande aqui em casa e eu não consegui escutar nada. Aonde que você parou de ouvir? Pouco antes de você falar ninguém. Ah, tá. Eu só perguntei assim, se alguém tinha perdido aí a explicação, a lógica. Ah, tá. Tá? Aí, como ninguém perdeu, aí eu vou... Vai continuar. Isso. Aí o que eu falei aqui? Eu estou repetindo o mesmíssimo desenho, beleza? Tá aqui do lado. É o mesmo segmento de... Vou até mudar minha setinha aqui. É o mesmo segmento do axônio que eu estou fazendo aqui. Sem tirar nem pôr. É o mesmo, tá? Beleza. Aí, olha só. Vamos analisar o primeiro desenho para a gente fazer o segundo representando a mesma coisa de um jeito diferente, tá? Olha só. Vocês perceberam que eu coloquei mais sódio do que potássio? Sim, tem mais sódio. E foi de propósito. Eu fiz isso de propósito, tá? Por quê? Porque ambos são cátions, concordamos? Ambos têm cargas positivas, certo? Sim. Beleza, ambos têm carga positiva. Mas aí vocês conseguem perceber que se eu somar as cargas positivas, tanto dentro quanto fora da célula, eu tenho mais cargas positivas dentro do que fora? Oh, desculpa. Eu tenho mais cargas positivas fora do que dentro? Sim. 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 Então, faria sentido se eu representasse que a superfície externa da membrana ela é mais positiva do que a superfície interna? Acho que sim. Esse menos que eu estou fazendo é de ânion? É de carga elétrica negativa? Não, é Não. É de menos menos o quê? Positivo. Menos, positivo. exatamente, menos positivo. Ora, ótimo. Então, vocês concordam, vocês conseguem enxergar que essa diferença na quantidade de cargas elétricas cria uma... Aí, ó, do curso de vocês, hein? Você sabe disso melhor do que eu. Cria uma diferença de potencial elétrico? Sim, sim. Ótimo. De potencial elétrico, vocês entendem, né? Mais do que eu, inclusive. Certo? Beleza. Então, você cria uma diferença de potencial elétrico. Tá passando impulso aqui? Eu falei passar impulso em algum momento? Não. Não. O neurônio, ele tá paradão, de boas, lá descansando e tal, não tá passando impulso elétrico. Então, o que acontece? Essa diferença de impulso, de potencial elétrico, ela é da ordem de mais ou menos 70 milivolts. Beleza? Ela é de uma ordem, ela é de mais ou menos 70 milivolts aí. Tem uma diferença de potencial elétrico. Bom, nós chamamos, o neurônio está de bobeira, beleza? O neurônio está de bobeira. Nós chamamos esse potencial de menos 70 de potencial de repouso. Vocês já tiveram muitas aulas essa semana, gente? Eu sou quarta só. Isso, quarto. Porque eu tô com medo de dar meio overdose na cabeça de vocês. Tá de boa ou tu já tá overdose? Eu me empolgo um pouco, vocês já perceberam, né? Tá de boa ainda, tá de boa. Pra mim tá Tá de tranquilo. boa ainda? Já foi pior. Deu overdose ainda não, né? Beleza. Aí, olha só. Beleza, então. Então, até aqui, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. Agora, vamos ver o impulso. Beleza? Agora, vamos ver o impulso. Vamos lá. Vou imaginar agora, ó. Vou pegar o mesmo neurônio. Ó, vou trazer para cá.
trazer para cá. Ó. É o mesmo neurônio, beleza? Ó. Agora, pessoal, o que vai rolar? Agora vai rolar o seguinte. Agora a gente vai botar um estímulo aqui. Ou seja, o neurônio, ele já não está mais em repouso, beleza? Vai rolar o estímulo para que o neurônio leve uma informação para algum lugar. Como assim rolar o estímulo? Ah, estou aqui com o meu braço. Se eu encostar no meu braço, eu sinto, não sinto? Se você encostar alguma caneta no seu braço, você sente, não sente? Então, você está estimulando um receptor tátil que está aqui na pele, que ligado nele tem um neurônio. Então, quando você encosta no receptor, você estimula o receptor e esse receptor estimula o neurônio que está nele. E aí, o receptor tátil, ao estimular o neurônio, vai desencadear o impulso nervoso, que vai até o seu encéfalo, e você tem a percepção de que tem alguma coisa encostando aqui. Como que é esse impulso? Ó, eu falei para vocês que eu tinha eu tinha um meio externo mais positivo em relação ao meio externo, certo? Quando você estimula os neurônios, vai acontecer a abertura dos canais de sódio. Os canais de sódio todos se abrem ao mesmo tempo. Ora, se os canais de sódio se abrem ao mesmo tempo, vocês conseguem enxergar que o sódio vai entrar muito rápido dentro da célula? Sim ou não? Sim. O estímulo vai provocar a abertura dos canais de sódio. Então, o sódio ele vai abruptamente entrar naquele primeiro segmento do neurônio. Se ele entrar naquele primeiro segmento do neurônio, vocês conseguem enxergar que a quantidade de cargas elétricas dentro da célula, se eu juntar com potássio, acaba ficando maior? Sim ou não? Repete para mim que eu repito. Ó, o potássio está no mesmo lugar. Eu coloquei um do lado do outro, mas está tudo misturado, né, galera? Vocês entendem isso, não entendem? Eu coloquei um do lado do outro só para a gente enxergar, mas está tudo junto. Certo? Ah, ok. Aí, quando esse sódio entrar, o que vai acontecer? Eu vou acabar tendo mais cargas positivas dentro do neurônio e menos cargas positivas fora. Faz sentido? O resto é igual, tá? O resto é igual. Faz sentido o que eu falei? Faz. Fez? Beleza. Então tá aqui. Aí quando eu estimulei, aconteceu isso. Ó, o sódio entrou e ao entrar eu inverti a polaridade da membrana naquele segmento inicial. Essa inversão da polaridade, vamos dar um outro nome, vamos dar um nomezinho aqui, a membrana estava polarizada, né? Então, inicialmente, aqui eu tinha a membrana em repouso, ela está polarizada. Quando eu inverto, o que eu causei aqui? Ah, não posso botar aqui, peraí. Quando eu inverti, o que eu fiz aqui? Eu provoquei uma despolarização. Ok? Eu provoquei uma despolarização ali. Essa despolarização, ela tem duas consequências. Ó, galera, vocês podem me interromper a qualquer momento, beleza? Ó, ela vai ter duas consequências. Quais são as consequências? Ela vai estimular a abertura dos canais de sódio no segmento seguinte e vai estimular a abertura do canal de potássio no segmento original que estava despolarizado. Ora, se eu abrir os canais de potássio no segmento inicial, o potássio vai começar a sair abruptamente, concorda? Porque ele está mais concentrado dentro. Sim? Sim. Sim. E se ele vai voltar, se esse monte de potássio vai voltar a sair, eu repolarizo aquele segmento de membrana. Depois eu vou botar um nome. Só que no segmento seguinte, né, aquela região despolarizada inicial vai estimular a saída de sódio no segmento
no segmento posterior, no segmento seguinte. Deixa eu mudar a setinha aqui para não ficar igual. Ó, no segmento seguinte vai sair o sódio. Ricardo, se sair o sódio, o que acontece com a polaridade desse segmento da membrana? Inverte também? Inverte também, ó. Então aqui, ó, eu vou inverter esse segmento. O resto é igual. O resto é igual. Professor, Pode você falar. disse que na parte de dentro eles são todos misturados. Mas Isso. então eles saem num segmento específico porque o impulso é numa parte específica? Isso, O porque estímulo, você no vai. caso, o estímulo. O estímulo foi no começo. Ah, sim. O estímulo foi numa região específica. Uhum. Aí, daquela região específica, eu despolarizei, tudo bem? Aham. Aí, aquele segmento despolarizado, o que ele fez? Ele despolarizou o próximo, o do lado. Ah, E, em seguida, ele fez o quê? Saiu o sódio. Quando saiu o sódio, o que ele fez? ele voltou a como estava. Ele repolarizou, certo? Sim, sim. Aí, vamos lá, vamos seguindo. Mesmo segmento, tá? Mesmo segmento. Quem que está falando agora? Fui eu, Isabel. Isabel. É porque, Isabel, eu fiquei na dúvida se era você, que você começou a falar comigo no chat, e agora você está falando no... Aí você começou a falar no... É porque na hora eu tava comendo. Ah, tá. Ô, professor, Sofia, pode falar. só que ali a saída de sódio deixou mais positivo dentro? A saída do sódio, Deixou. a entrada do sódio, né? Porque ali a setinha tá tipo, Meu Deus, não, saindo. você tem toda a razão. Tá. Então Você tá. tem toda a razão. Está esperto. Era só para ver se você estava prestando atenção, tá bom, Sofia? Entendi. Beleza. Aí, Sofia, me ajuda aí. Segue você, então. Ó, Oi. vamos lá. Esse segmento despolarizado que está no azul vai fazer o que com o segmento seguinte? Vai despolarizar. Vai despolarizar como? Vai fazer entrar sódio. Exatamente. Beleza. Então, quem vai despolarizar é o segmento seguinte. Certo? E o que acontece naquele segmento que estava despolarizado? Sai o potássio e volta a polarização normal. Isso. Exatamente isso, ó. Ô, professor, né? Mas nesse ritmo vai inverter, né? Como tava antes. Não, mas ele vai antes inverter tava a com mais quantidade. potássio. Isso. Excelente. Sensacional a sua sacada. Aí tem um detalhe que eu vou contar só no final, beleza? Que a gente vai conseguir ver o que você está falando no gráfico depois. Aqui eu não consigo ver. Mas aí tem um detalhe. Qual é o detalhe, Isabel? O que você está vendo acontecer é difusão, concorda? Sim. Mas aí a bomba lá de sódio, o transporte ativo, ele parou de acontecer? Não. Não, ele está rolando. Então, como ele está rolando, aquele sódio que entrou por difusão, ele está sendo jogado para fora. Aquele potássio que saiu por difusão, ele está sendo jogado para dentro. E aí você vai restabelecer aquela condição original que a gente viu aqui em cima. Sacou? Entendi. Faz sentido. Beleza? Sim. Aí, vou fazer um último esqueminha, tá? Vou fazer um último esqueminha, porque acho que ficou de boa, assim, eu imagino, né? Se não tiver ficado também, é só falar. Então, vou fazer um último esqueminha, mostrando aqui, ó. Último esqueminha, só para mostrar o último segmento que eu fiz ali. Aí, ó, vai acontecer, o sódio vai sair no último segmento, vai entrar, desculpa, no último segmento, e o potássio vai sair no segmento anterior. Aí, ó,
despolarizo aonde o sódio entrou. E repolarizo aonde o potássio saiu. Que era esse segmento aqui. E o resto já tinha repolarizado, né? Galera, tudo bem o que eu falei até agora? Natan, tudo bem o que eu falei? Tudo certo. Tudo certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma coisinha chamativa. Esse rosa aqui. Aí, olha só. Vocês estão vendo que isso aqui, ó, tá viajando na membrana? Vocês estão vendo que essa despolarização, seguido de uma repolarização, ela está percorrendo a membrana, ó. Ó, Sim, sim. ó. Ela está viajando pela membrana. O que é essa onda de despolarização e repolarização? Isso é um impulso nervoso. Isso que é um impulso nervoso. O impulso nervoso nada mais é do que uma onda de despolarização e repolarização da membrana do neurônio. Isso que é o impulso nervoso. E aí? Ficou entendido isso? Professor, esse sistema todo que você montou aí seria em um neurônio só, né? Em um neurônio só. Isso aqui é o mesmo neurônio. Nossa, mas isso tem que ser muito rápido. Muito rápido. Milionésimos de segundo. É por isso que tem a banha de melina. Desculpa. Quem é que tá falando? Desculpa. Adivinha. Não, peraí, é porque eu tô confundindo. Você tem uma voz parecida de Natan, eu acho que é de Natan que é parecido com a sua. Eu sou o Bruno, Fala aí. professor. Bruno, desculpa, Bruno, perdão. Olha só. Quer ver uma parada? Ó. Quem que não falou ainda? Carlos. Carlos, tá por aí? Tá sem microfone, Carlos? Lívia tá com o microfone, não tá, Lívia? Tô. Beleza, Lívia. Olha só, hein? Eu vou fazer um gráfico aqui. Que é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar um menos 70. Deixa eu ampliar um pouquinho. Vou colocar o menos 70 milivolts nessa posição aqui, ó. Então, aqui é o menos 70 milivolts. Esse potencial, essa diferença de potencial elétrico de menos 70 milivolts, é aquela do neurônio em repouso. Isso. Aí eu estimulei. Quando eu estimular um neurônio, Lívia, o que vai acontecer? Vai aumentar. Vai entrar o sódio. Vai pro desenhozinho do lado. Vai entrar o sódio, não vai? Vai. Vai despolarizar, certo? Se eu estou com uma diferença de potencial negativo e eu estou despolarizando, ela vai para uma diferença de potencial positivo. Isso, garota. Show. Então, vai lá. Foi para mais ou menos... Tá sem escala por causa do meu desenho tá pequeno, tá? Aí me dá um desconto aí. Vai para mais ou menos menos 40 milivolts. Ok? Vai para mais ou menos esse valor aí. Mais 40, né? Mais 40 milivolts. Ó, o que aconteceu nesse momento? Aconteceu a despolarização, certo? Logo depois da despolarização, Lívia, acontece o quê? Nesse lugar é a repolarização. A repolarização, que acontece graças a quem? Potássio. O potássio. Beleza? Excelente. Então, aqui, ó,
Nossa. Então, aqui aconteceu, ó, a repolarização. Só que aí, a Isabel, eu acho que, se eu não me engano, a Isabel falou assim, mas espera lá, Inês, vai ficar invertida as quantidades de íons. Vai mesmo. E como vai ficar invertido, Lívia, você espera encontrar o mesmo menos 70 milivolts quando repolarizar? As concentrações iônicas estão diferentes, né? Antes eu tinha muito sódio fora, muito potássio dentro. Aí o sódio entrou, o potássio saiu. Vai continuar o menos 70? O que você acha? Eu acho que não. Acho que não. Tem que dar um valor diferente. Sim. E esse valor, ele vai em torno de menos 120 milivolts. Ora, ele foi para menos 120 milivolts porque eu tenho uma diferença iônica ali que é diferente daquela condição original. Aí, Isabel, agora é você. Eu falei que ia acontecer o quê? Que a bomba de sódio ia continuar rolando, não falei? Sim. E aí, ela vai restabelecer aquela condição inicial. Se ela vai restabelecer aquela condição inicial, a diferença de potencial é voltar para o menos 70. Sacou? Sim, sim, faz sentido. Porque aí ela ficaria pronta para acontecer isso tudo de novo, né? Excelente, excelente. É aí que eu queria chegar. Segura a onda aqui para a gente fechar o raciocínio. Eu já vou parar de falar, tá, pessoal? Eu já vou parar de falar. Olha só. Essa região aqui, ó, do gráfico, ela está representando uma hiperpolarização. Esse período de hiperpolarização é chamado de período refratário. Período refratário. Isabel, agora, durante o período refratário, que é quando você tem a diferença, né? Tem muito potássio fora, tem muito sódio dentro e tal, tem como o neurônio ser estimulado de novo? Acho que não, acho que tem que Não. voltar primeiro, né? Tem que voltar para o potencial de repouso primeiro. Então, no período refratário, não tem como o neurônio ser estimulado de novo. Tem que voltar para o potencial de repouso. Aí, vamos pegar uma situação prática. Ó, Natan, me ajuda aí. Vou pegar uma situação prática. Se eu pegar uma agulha, Natan, eu venho aqui no meu braço, ó, 1, 2, 3, 4, 15, 100, 200. Eu vou sentir todas, não vou? Sim. Sim. E se eu estivesse fazendo uma tatuagem, Natan? A tatuagem dói assim? A tatuagem são milhares de furadinhos que você está tomando, não são? Sim. Dói assim? Você já fez tatuagem, Natan? Alguma Eu vez não. na sua vida? Não. Mas você já ouviu de alguém que já É porque é muito fez? rápido, né? E daí que é muito rápido? Não dá para pegar os. Tipo, se der 10 ao mesmo tempo, você só vai sentir um. Perfeito. É por isso que a tatuagem não é tão desconfortável. Se eu faço uma tatuagem em você, com uma agulha na minha mão, e te dou 1000 picadas, você vai sentir as 1000. Se eu usar a maquinazinha e te der as mesmas 1000 picadas, você vai sentir bem menos. Por quê? Porque a maior parte dessas agulhadas você vai tomar no período refratário do neurônio, do impulso. Então você não vai sentir. Deu para entender, galera? Nossa, que silêncio. Deu. Eu entendi. Mas, professor, tem regiões que doem muito mais que as outras. Isso não Porque tem a tem ver mais, com isso, né? Ou tem? porque tem mais receptores táteis. Ah, Quanto mais receptor tátil tem, mais neurônio você vai ter. Então não é o mesmo neurônio, é um monte diferente. Sacou? sim, sim, faz sentido.
E aí, pessoal, ficou entendido? Ou está confuso para alguém? Boa. Esse gráfico não lembra nada não para vocês? Aquele de coração de médico lá. É, exatamente, ó. Não é assim que você vê quando você faz um eletrocardiograma, não é assim que você vê o desenho? Uhum. É justamente isso que você está fazendo. Quando o eletrocardiograma, o que ele faz? Ele está medindo a despolarização, que é quando o coração contrai, e a repolarização, quando ele relaxa. Então, é isso que você está vendo aí, ó. Tá vendo? Ó, despolarizou. Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Despolarizou, repolarizou. Período refratário, potencial de repouso. Despolarizou, repolarizou, período refratário, potencial de repouso. Despolarizou. Tá vendo? É justamente isso que o eletrocardiograma tá registrando. A despolarização e repolarização dos impulsos elétricos que estão provocando contração e relaxamento cardíaco. Suave? Suave, gente. Aqui, eu já estava mandando isso, eu botei no AVA para vocês, eu já botei o PDF disso, não já? Algum para trás? Ou não? Oi, repete pra mim que eu não escutei. Eu já coloquei esses arquivos para vocês em PDF lá no AVA? Não Tem sei. Os alguns que tem lá, anteriores? tem uns de cordados que eu vi lá hoje de manhã. Ah, tá. Então, porque eu estava lembrando que isso eu já tinha colocado isso para trás. Aí, galera, esse aqui, quando eu terminar, aí eu ponho ele completo para vocês lá. Eu não estou usando mais aquele caderninho online, não, tá? Tava dando muito problema de gente que não estava conseguindo acessar e tal. Aí esse programinha aqui, ele já me dá um PDF. Ele me dá um PDF, eu já coloco lá o PDF pronto. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, galera. Vamos fechar por aqui, senão vocês já vão querer me matar na primeira semana de aula. Valeu? Beleza, valeu, professor. Valeu, professor. Galera, Obrigada. bom feriado. Ah, vocês estão sabendo que segunda-feira não vai ter aula, né? Descobriu um pouco tempo. Ai, Né? descobri A agora. gente também, a gente descobriu ontem. Na verdade, o MEC botou como ponto facultativo ontem. Aí o campus foi e colocou como sem atividades acadêmicas, sem atividade nenhuma na segunda-feira. Tudo Ai, bem? que ótimo. Obrigada pela notícia. A gente acabou de sair de férias, Bebel, calma. Ai, Aí, meu filho. Realmente, vai ser Não ótimo. importa. aí, olha Não vou só, reclamar, vai ver eles tiram. à medida que a gente for concluindo os esqueminhas, eu vou botando para vocês, tudo bem? Que eu não sei se vocês copiaram ou não copiaram, eu vou disponibilizar para vocês. Fechou? Beleza. Então tá bom, gente. Grande Valeu, abraço para professor. vocês. Bom falar com vocês de novo, tá? Tchau, professor. Obrigado. Bom fim de Tchau, semana. tchau, galera. Para Tchau, vocês professor. também. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Bom feriado aí. Tchau, Stefan. Bom feriado, professor. Para vocês também, Isabel. Todos vocês. Tchau, tchau, Carlos, Caleb. Valeu. Valeu, galerinha. Até mais.